boa noite para todas novamente. Vamos Boa iniciar noite. aqui, como eu falei, eu vou ser direta. Então a gente já vai começar com o conteúdo. Se vocês puderem, desligue o microfone, por favor. Depois eu vou abrir para a gente ter interação, para a gente conversar, tá bom? Boa noite, Kelly, que entrou agora também. Nós estamos começando agora. Seja bem-vinda. Aí eu tô Boa pedindo para todo. noite. Boa noite. Aí tô pedindo para todo mundo fazer a gentileza de desligarem os microfones, para eu já começar aqui. Como eu falei, eu vou ser objetiva. Só tô vendo aqui que eu não tô aparecendo para vocês, né? Não sei porque que eu não tô aparecendo para vocês. Mas vocês estão vendo a imagem aí, não estão? Oi, Mônica, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Sim, Nós- toda. Que bom, seu áudio tá baixinho. A gente já vai começar. Eu queria aparecer para vocês aqui, mas não tô conseguindo fazer aparecer, não. Aí, agora eu tô aparecendo. Então vamos começar. Qual que é o objetivo? A gente tá sempre buscando mudança. Aí às vezes o ano vai passar, a gente faz promessas, 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 desejando que o ano seja diferente. Só que o ano nunca vai ser diferente se nós continuamos sendo as mesmas pessoas. A gente só vai ter um ano com mais do mesmo, né? Então, para a gente poder enxergar na nossa vida transformação verdadeira, nós precisamos ser essa transformação e essa mudança. E existem algumas coisas que, se a gente não trabalhar na gente, se a gente não compreender, a gente não vai conseguir alcançar a mudança. Então, eu vou trabalhar estas coisas com você e a gente vai fazer um exercício prático para a gente poder traçar as principais metas de transformação que a gente quer experimentar nesse novo ano. Sempre entendendo e partindo do princípio que eu me transformo e a realidade fora de mim também é transformada. Gente, parece que tem alguém com o microfone aberto. Eu não consigo fechar. Então, se vocês puderem fechar, para não dar interferência aqui. Então, quem tiver aberto, por favor, se conseguir fechar, porque eu não consigo. Deixa eu ver. Paty, eu acho que é o seu, Paty. Consegui desativar o seu. Consegui desativar. Então, eu vou compartilhando essa tela com vocês. A gente vai para a apresentação. Todo mundo está enxergando? Se não, vocês escrevam aqui para mim no chat. Então, primeiro, para quem não me conhece ainda, tem algumas pessoas aqui que eu conversei pouco, que não me conhecem bem. Vou resumir um pouquinho sobre mim. Primeiro, antes de mais nada, eu sei que eu sou consciência observadora. O que é ser consciência observadora? É quando você entende que, antes de se identificar com qualquer papel que a gente experimenta aqui físico, sou mãe, eu trabalho, nós somos um ser espiritual, um ser divino. Quando a gente tem a consciência disso, a gente começa a olhar para todas as coisas de maneira muito diferente e especial. Por quê? A gente para de se identificar com as coisas que estão externas e entende que, para além de momentos alegres ou felizes, você é um ser que é amado, que é especial e que está nessa existência por um motivo muito lindo, e que tudo que você consegue enxergar e observar
Não é você em essência. É só um estado que você aceitou estar. E estados podem mudar. Então, quando vocês olham para vocês hoje e veem o estado que vocês estão, esse estado pode ser modificado através do quê? Da sua consciência que observa. A sua consciência, ela pode ampliar, expandir ou diminuir, mas ela é perene. Porque ela é o quê? É a nossa centelha divina, é o nosso contato com o Criador. Então, quando você sabe que você é este ser, tudo mais é que você escolhe experimentar ou não. E isso dá uma liberdade incrível pra gente. Porque tem gente que acredita que é pobre. Então a pessoa ela acredita que ela é aquilo, né? Então que ela nasceu assim, ela vai viver assim, ela vai morrer daquele jeito. Né? Tem pessoa que acredita que é médico. Não, ele está médico. Né? Uma profissão você pode ter, adquirir outra, aprender novas coisas. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente já começa a dar liberdade para o nosso ser agir e experimentar essa experiência. Então, brincando aqui, né? Nessa realidade, eu sou mãe, sou mulher, sou menina. Sou relações públicas, sou empreendedora, sou terapeuta, bailarina, boba, feliz, eu sou apaixonada pela vida. Eu sou uma curiosa profissional, assim, pensa numa pessoa curiosa, sou eu. Sou conselheira, sou amiga, sou rígida, eu sou o que eu quiser. Eu sou o que eu acreditar que eu sou. Mas sobretudo, entendendo o meu ser divino, eu sei que nesse momento presente eu sou uma mulher divina. Eu sou essa consciência observadora que experimenta todas essas outras vestimentas. Então façam esse exercício vocês também. Entendendo que vocês são esse ser divino, quais que são as roupagens que vocês têm experimentado aqui? Pensa aí, quando você pensa em você, quais que são os adjetivos que vêm à sua mente? Aproveita para observar que muitas vezes vêm coisas muito negativas. Né? Então, às vezes, esse é o olhar que você está tendo sobre você. E fazer esse exercício constante é muito importante. Então, no seu coração e na sua mente, que você consiga pensar aí quais são as roupas que você está vestindo. Quando eu falo roupas, é essa máscara, né? Essa identidade aqui. Aí, antes de eu entrar efetivamente, eu vou fazer uma curtinha meditação com vocês, guiada, tá? Não vai durar mais do que 5 minutinhos, não, pra gente não perder tempo e ir já direto pro exercício. Para que essa meditação? Para vocês abrirem o coração e a mente de vocês, porque a gente vai aprender aqui. Para vocês abrirem a mente e o coração de vocês, para deixar o ser, a luz de vocês brilharem aí para guiar vocês nesse exercício. Eu confesso que eu queria ter umas 3 horas para a gente conversar sobre várias coisas tão importantes. Como a gente não tem esse tempo, eu quero ir direto para o exercício depois da meditação, para vocês já saírem daqui com uma ferramenta prática. Porque a gente vai fazer uma junto aqui e vocês vão poder fazer as demais aí na casa de vocês, inclusive acompanhar essa tarefa. Então eu vou colocar uma frequência, vocês me falam se estão ouvindo, eu vou colocar bem baixinho. E aí eu vou guiar vocês numa meditação bem simples, bem rapidinha, só para vocês se conectarem com o ser de vocês, com a mulher divina que habita em cada uma aqui. E eu sempre falo, todas as mulheres são divinas. Algumas têm consciência disso e outras não. E a gente está aqui para poder expandir a nossa consciência para essa verdade maravilhosa de que nós somos esses seres divinos. Então, se vocês não estiverem ouvindo, me falem. Tá dando pra escutar? Não, você não tá escutando, Bruna? Nem a Kelly, a Ellen tá. Não, ninguém. Não. Pera aí. Também não. Não. Nossa, eu passo um aperto com isso, Daisy, na hora de colocar o áudio. Às vezes não funciona. E às vezes funciona. Tem gente que escuta, tem gente que não escuta. Eu sempre brinco assim: tecnologia, gente, é muito devagar ainda. A gente acha que a gente tá lá na frente, que o homem já foi à lua, ligou lá da lua, a gente não consegue fazer uma ligação às vezes, não é? A gente liga e não entende nada que o outro fala. Que dirá uma ligação da lua. Mas eu vou colocar aqui no meu celular, porque aí vai dar certo. Vamos ver se agora vocês ouvem. Agora Beleza. estão ouvindo? Ótimo. Então fechem os olhos.
Se acomodem bem onde vocês estão aí. Façam 3 respirações profundas. Inspirando, procure contar até 3 e solta contando até 3. As 3 primeiras, inspire pelo nariz e expire também pelo nariz. Relaxa os ombros. Enquanto respira, concentra no centro do seu cérebro, acima da sua testa, no ponto ao meio. É ali que fica sua glândula pineal, que conecta o seu corpo físico ao seu corpo espiritual. Agora mais 3 respirações profundas, onde você inspira pelo nariz contando até 3 e expira pela boca, relaxando o seu corpo, os seus ombros, os seus braços, os seus músculos. Vai trazendo isso para a tua consciência, porque o seu corpo obedece. Então fixa no seu ponto, no alto da testa, e quando expirar, sinta o seu corpo relaxando, solta os braços, os ombros. Tenta prestar atenção na frequência. Agora, eu quero que você traga à sua mente o seu maior sonho. Aquilo que desde sempre você anseia. Aquilo que desde sempre você deseja de todo o seu coração. Pensa nesse sonho. Se conecta com ele. E sente no seu coração aí a alegria de imaginar esse sonho realizado. Respira fundo. Se conecta com esse sonho para ele trazer alegria para o seu coração. Enquanto você imagina esse sonho, convida, de acordo com a sua fé e com a sua crença, os anjos, guias, protetores, Jesus, o Criador, a força divina, a espiritualidade, de acordo com a sua fé. Convida para estar com você agora, para te guiar, para te inspirar. Na tua mente, se imagina você se conectando sob uma forte luz com essa energia divina que emana do mais profundo do seu ser e te conecta à profundidade desse ser divino que você acredita, ama e chamou para estar aí com você agora. Contempla a presença e a beleza deles. Sente a luz forte sobre vocês. Agora, eu quero que vocês se imaginem vivendo e sendo a vida do sonho para vocês. Aqui não tem limitação de idade, de espaço, de tempo, de dinheiro, de condições, de saúde. Esquece! Você é agora e pode ser tudo o que você deseja ser. Imagine aonde você está, o que você está fazendo. Imagina como você deseja a sua mente, o seu coração, as suas roupas, o seu corpo. Quem está próximo de você, seu companheiro, seus filhos, seus amigos, sua família, as pessoas que você ama.
Imagina, inclusive, quanto tem na sua conta bancária. Não é quanto tem agora, não. Quanto você deseja ter na sua conta bancária. Imagina esse saldo, enxerga ele. Não é quanto você acredita, é quanto você quer. Respira fundo. Imagina você com as pessoas que você mais deseja estar próximo. Imagine elas do seu lado. Imagina você desempenhando a função, o trabalho que você sempre sonhou. Se for mais de um, não tem problema, mas pode imaginar você fazendo várias coisas que você ama, que você tem prazer, que você deseja fazer. Imagina como você deseja o seu corpo físico, como você deseja a sua saúde. Agora dá uma respiração bem forte. Inspira o máximo que você conseguir de ar. Enche os seus pulmões e o seu diafragma. Segura um pouco depois que você puxar tudo. Solta devagar pelo nariz. Agora você vai olhar com os olhos da alma. Olha para a tua alma agora, desnuda. E imagine como você deseja que a sua alma esteja. Que cor sua alma tem? Qual é a sensação que você sente dentro de você, da sua alma, que você deseja tanto? É paz? Amor? É alegria? É excitação? É gratidão? É realização? Ou tudo junto? Como você quer se sentir? Como você quer se ver? Visita a sua mente e coloca nela os pensamentos que você deseja, não os que você tem ou os que te perturbam, mas os pensamentos bons, os pensamentos que você deseja. Traga eles agora para sua mente. Enche a sua mente de bons pensamentos agora, de desejos alegres, felizes. E eu não estou pedindo para você trazer para sua mente recordação, não. Para você imaginar agora coisas boas acontecendo agora, neste momento presente. Sente a alegria desses pensamentos. Sente aí no seu coração. Esse é o sentimento da sua alma. Sente. Relaxa seu corpo, seus braços, seus ombros. Mantenha em mente esse pensamento bom sobre quem você deseja ser. E agora a gente vai dar mais uma respiração bem forte, onde você vai inspirar tudo que consegue. Vai segurar o máximo que você conseguir e soltar devagar pelo nariz. E você vai dizer, seu microfone está desligado, você vai dizer audivelmente se puder. Eu quero, eu posso, eu realizo, porque eu sou. Mais 2 vezes. Eu quero, eu posso, eu realizo, porque eu sou. 3ª vez. Eu quero,
eu posso, eu realizo, porque eu sou. Respira fundo mais uma vez. Vai trazendo a tua mente agora para o teu corpo, para onde o seu corpo está. Sente os seus pés, sente as suas pernas, sente o seu quadril, o seu tronco, as suas mãos, os seus dedos. Sente os seus olhos e vai voltando. 3, 2, 1. Pode ir abrindo os olhos. Pode ir abrindo os olhos. Espero que vocês tenham conseguido dar uma relaxada, acalmado a mente, se conectado com vocês. Eu confesso que eu me acalmei. E não só me acalmei, como logo no início, quando nós convidamos, né, de acordo com as nossas crenças, a espiritualidade para nos acompanhar, eu senti a presença, assim, muito forte da espiritualidade. Eu vi uma luz muito forte sobre o meu rosto, assim. Espero que tenha essa luz alcançado vocês aí também. Nós vamos para o exercício agora. Eu vou pedir para vocês pegarem aí caneta e lápis. E a gente já vai entrar no exercício. Eu só vou informar algumas coisas antes de entrar nesse exercício, porque a gente está trabalhando aqui a consciência. Então, de posse da consciência de algumas informações, é que a gente vai conseguir fazer melhor esse exercício. Então, quais são as coisas que eu quero que vocês tenham em mente antes de começar esse exercício? Tem mais alguém chegando. Boa noite, Darlene, seja bem-vinda. A gente já está aqui na atividade, vamos entrar nela agora. Fizemos uma meditação guiada aqui para todo mundo relaxar e se conectar com a sua espiritualidade, com o seu ser, com o Criador. Uma pena que você não pode participar, mas a atividade vai começar agora. Então, o que eu quero deixar bem claro antes da gente começar a anotar na atividade são alguns pontos que, quando nós temos consciência deles, a gente vai realizar essa atividade de uma outra forma. Eu garanto para vocês, se vocês fizessem essa mesma atividade sem antes terem se conectado com vocês mesmas e pensado nisso aqui que eu vou compartilhar com vocês, a atividade de vocês seria outra. Então, qual que é o primeiro ponto? Você é aquilo que você acredita ser. Você não é aquilo que você quer. Muita gente fala assim, mas eu quero tanto uma coisa, eu peço, eu não consigo, eu corro atrás, eu não consigo, eu chego perto, eu não consigo. É porque você só quer. E a realidade, ela não contempla simplesmente os seus desejos. A realidade, ela contempla quem você é. Então, quem você é e quem você acredita que você emana para o universo uma vibração. Então, se você acredita que você é linda, é abençoada, que você é próspera, que você é divina, você vai atrair essa realidade para você. Mas se você teima em acreditar que você é triste, é carente, é pobre, é insegura, entre outras coisas negativas, a realidade vai se apresentar para você de acordo com esses conceitos que você tem sobre você. E independe se eles são negativos e positivos. O Criador é justo. Não tem aquele texto bíblico que diz que o sol nasce sobre bons e maus? Então muita gente não entende, aquela pessoa às vezes é desonesta, por que ela acontece coisas boas na vida dela? Às vezes porque mesmo sendo desonesta, ela acredita que ela tem direito àquelas coisas que ela conquista, ou que ela é rica, ou que ela é bonita. Fala que não é quando a gente tá na escola, a gente tem lá os 7, 8, 9 anos, tem sempre as coleguinhas da escola e tem sempre uma menina que é mentidinha. E às vezes ela não é bonita, ela não é legal, mas ela acredita tanto que ela é a tal,
que ela acaba sendo popular, sendo vista, simplesmente porque ela acredita naquilo. Às vezes ela não é nada daquilo, às vezes é uma pessoa, né, uma criança até maldosa, mas o que ela acredita enche ela, né, de certeza que ela acaba o quê? Experimentando situações onde ela é bonita, onde ela é benquista, onde ela é popular. Tô trazendo esse exemplozinho porque a nossa criança, às vezes lá pequenininha, tem essas feridinhas, porque a gente começa a ficar insegura, né? Agora, não, a gente começou a ficar insegura lá dentro do útero dos nossos pais, né? Da nossa mãe, é que a gente começou a ficar insegura. Né, que a gente já começou a pensar, eu não sou tão bonita, eu não sou tão legal, eu não sou benquista, eu não sou valorizada. E aí a gente vai trabalhando essas crenças. Na escola a gente sofre bullying, muitas das vezes, exclusão, e a gente vai alimentando aquilo no coração. E às vezes tem mulheres hoje de 40, 50, 60, 90, 100 anos que estão com a sua criança lá da infância, extremamente feridas. Então, entenda que tudo que você vai viver na sua realidade não é o que você quer. Em última instância, é aquilo que você acredita. Por isso que se eu falar assim, olha, eu sou próspera, ou eu quero ser próspera, e lá no fundo eu acredito que é difícil, que eu tenho que trabalhar muito, que a minha família sempre foi pobre, se eu tenho essas crenças, eu não vou conseguir ter prosperidade. E se acontecer de eu ter, eu vou perder. Por quê? Porque eu tenho a crença de que eu sou o quê? Pobre. De que eu não sei administrar, que isso é da família. Então a gente vai trazendo essas coisas. Por isso que é muito importante analisar o que você acredita. O que você está vivendo hoje, Janaína, Patrícia, Ellen, Kelly, Mônica e Bruna, é exatamente o que vocês acreditam. É sem tirar nem pôr. Então, se está ruim, é hora de vocês analisarem o que vocês estão acreditando sobre vocês e sobre a realidade. Então, aqui, como eu coloquei, as suas crenças, elas moldam a sua realidade. Porque, primeiro, você pensa. E aí, quando você pensa, você está desencadeando em você sentimentos. Aqueles sentimentos, eles vão desencadear o quê? Uma ação. Ou seja, você realiza. E essa ação, ela tem um resultado. E esse resultado você recebe. Quando você fica fazendo isso repetidas vezes, desde que você nasce, e a sua experiência é sempre negativa, você começa o quê? A ter crenças negativas, porque a sua experiência está sendo negativa. É um ciclo. Como que quebramos esse ciclo? Começando aqui, ó, com os pensamentos. Veio um pensamento negativo, corta ele na hora. Com o quê? Com um positivo oposto. Igual, pelo dobro do tempo que você pensou no negativo. Eu pensei que agora eu sofri um acidente. E às vezes nos vem uns pensamentos loucos assim na mente da gente. Imediatamente, eu não sou consciência observadora, eu observei que eu tive esse pensamento, o que eu vou fazer? Opa, vou pensar eu curtindo um passeio maravilhoso, né? Eu super bem, eu alegre. E se eu pensei 3 segundos no negativo, eu vou pensar pelo menos 6 segundos do positivo. Parece que é uma coisa robotizada, não é. Você vai fazer isso uma vez, 2 vezes, logo você vai fazer isso automaticamente. Quando você perceber, os pensamentos ruins nem vêm mais. Porque você já educou a sua mente a pensar coisas boas. E aí que você vai sentir o que quando você pensa coisas boas? Você vai sentir coisas boas. Quando você sente, você vai agir. Então você vai fazer ações boas. E o universo vai te retribuir com o quê? Com mais coisas boas. Então é um ciclo positivo. Você escolhe, mas o ciclo é o mesmo. A vida só acontece agora, aqui e agora. Se você acredita que ficar parada pensando no que você já passou, ou ficar gastando seu tempo sonhando com o que vai vir, isso é real, isso é pura ilusão. Porque o passado ele não existe mais e o futuro é só miragem. Só o momento presente, aqui agora, nesse momento, é que existe. Aqui para mim, nesse momento, existe eu e vocês. Nada mais. Nem as minhas filhas, não. Aqui agora sou eu e vocês, porque só esse momento aqui é real. Quando eu falei das minhas filhas, eu tive que lembrar delas, porque elas não estão aqui agora. Então eu já fui lá no passado, ou seja, ilusão, não existe. Então, só quando você traz a sua mente para o presente, quando você se concentra no que você está fazendo, é que você consegue experimentar a transformação real.
Por que as pessoas não se transformam? Eu passei uma vida inteira sem transformação, porque eu ficava estudando, mas horas sobre desenvolvimento pessoal, sobre terapias, fazendo milhões de coisas, ferramentas e etc. Mas eu nunca estava com a minha mente presente. Então eu pensava assim, eu sei tanto, por que minha vida não muda? Porque eu nunca conseguia estar com a mente presente, em fazer pequenas mudanças aqui e agora, pequenas transformações neste momento. Então, tendo consciência disso, é nesse lugar e nesse espaço que as mudanças que a gente deseja vão acontecer. Sem autoconhecimento não existe autodesenvolvimento. Então, engane-se vocês, que vocês vão conseguir mudar qualquer coisa na vida de vocês ou desenvolver se vocês não conhecerem a si mesmas. É assim, o erro primordial. Tem gente que quer se transformar procurando saber da vida dos outros. Você só vai conseguir transformar de verdade a sua vida substancialmente de uma vez por todas. A hora que você decidir que seu maior compromisso é você. Não é o seu esposo, os seus filhos, a sua casa, não é o seu trabalho. Não é nada que não seja você. E não é nem Deus, sabe? Porque Deus não precisa de você. É você que precisa do Criador. Então, a sua maior preocupação, a sua maior responsabilidade nessa existência é com você mesma. É com a sua vida. E conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Criador e todos os mistérios. Porque o Criador ele habita onde? Em você. A maior manifestação divina que existe neste mundo, além da bela natureza, dos vales, dos rios, é você, é a sua vida, é a sua existência. Nada é mais divino do que isso. Então, é dentro de você que você vai encontrar o Criador. Então, decida agora e se comprometa agora a mergulhar profundamente em você mesmo. Só assim você vai conseguir se transformar de verdade. A verdade está dentro de você, porque a verdade é o Criador, ele habita em você. Então, não adianta ficar caçando fora, não. Você pode ler 1 milhão de livros. Se você não experimentar as verdades aqui dentro de você, elas são conceitos e ideias. Por isso que muita gente fala, eu leio a Bíblia, eu leio o Alcorão, eu leio qualquer outro livro sagrado, o livro dos Espíritos, eu leio, enfim, qual for a literatura sagrada que você queira considerar. E a pessoa fala assim, eu creio tanto naquilo que eu leio, mas eu não vejo mudança. Por quê? Porque são conceitos abstratos que você não experimenta. A verdade, ela só acontece dentro da gente, quando a gente experimenta ela. Por isso que eu gosto da passagem de Jó, quando ele fala que ele conhecia o Criador por ouvir falar, e agora não. Ele passava a conhecer o Criador pelo quê? Porque ele experimentou efetivamente o Criador. Então, você só consegue ter a ideia sobre verdade quando você experimenta ela. Então, sai um pouco dos conceitos e vá para a prática, para a experimentação, porque é assim que você vai encontrar a verdade aí dentro de você. Outra questão importante, tudo é um. A gente tem a ilusão de que somos separadas. Eu tenho a ilusão de que a Janaína é uma pessoa, que a Patrícia é outra, a Bruna é outra, a Mônica, a Kelly, a Ellie. Engano nosso. Nós todos juntos fazemos parte de um grande corpo. Nós todos fazemos parte de uma grande alma. Nós todos somos um só. E aí a gente vai vendo isso quando a gente vai tomando a proporção. Quando a gente olha aqui para a Terra, a gente vê várias pessoas. Se eu olhar para o meu bairro, eu vejo várias pessoas no meu bairro. Se eu subo um pouco, eu vejo a cidade. A Mônica perguntou que se desligou todas as câmeras. Não, Mônica, olha aí, eu acho que às vezes foi você. Tá todo mundo vendo, não tá? Dá todo mundo joinha pra mim se estiver vendo. Mônica, dá uma olhada aí, tá? Porque tá todo mundo vendo aqui. Às vezes é alguma configuração sua. Então, quando você olha de cima, você vê uma cidade. Você já não vê mais pessoas numa cidade, você vê uma cidade. Mais de cima, você vê um país. Quiçá lá do universo, você vê o planeta Terra. Quando você vê o planeta Terra, ele é um círculo só, não é? Uma bola. Você não tá vendo ali José, Afonso, ninguém. Você tá vendo uma bola, é uma única coisa. Então, quanto mais você se distancia da visão,
Quanto mais você consegue observar, mais você tem a concepção de que tudo é uma coisa só. Então, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando de todos. Quando eu olho para vocês, eu estou olhando para mim. Quando a gente entende isso, a gente consegue ser muito mais amoroso com tudo e com todos à nossa volta. Por isso que o mandamento diz que você deve amar o seu próximo como você ama você mesmo. Porque você vai olhar para ele e vai ver você. Então, quando alguém maltrata o próximo, você pode ter certeza que aquela pessoa não se ama de verdade. Ela não sabe o que é amor de verdade. Porque quando a gente se ama mesmo e a gente se valoriza, a gente transborda e a gente não consegue oferecer menos para o outro do que amor, do que cuidado. Tudo é energia, onda e vibração. Então, isso aqui não é místico, é físico. Tudo é energia. A energia ela pode estar condensada em baixa densidade e velocidade, como somos nós. Você consegue pegar a sua mão aí, porque é uma energia densa, de baixa vibração, que está devagar. Você sabia que se você olhar com uma lente potente e que, né, consiga visualizar isso, você vai ver que a sua mão não é uma mão inteira sólida, que são várias células pequenininhas aglutinadas no mesmo espaço. Mas que elas não estão juntas como a gente olha e acredita que está junta, né? Porque são microcélulas reunidas. E tem energias que são mais sutis, estão vibrando mais alto e mais rápido. São aquelas que a gente não consegue ver ou pegar. O vento. E aí a gente vai para mais longe. A alma, os sentimentos, a divindade. Essas coisas são reais, elas só estão numa vibração diferente. E como tudo que é energia, ela sempre pode ser transformada. A energia ela pode ter seu polo positivo, ela pode ter seu polo negativo. Então, quando você entende que você também é esta energia, você entende que você pode vibrar baixo ou vibrar alto. E energia não atrai? Energia? Então, quando você vibra baixo, você atrai coisas que estão naquela mesma frequência de vibração, ou seja, vibrações baixas. Quando você está vibrando alto, você atrai aquilo que também está vibrando alto. Sempre aquilo que vibra semelhante a você é o que você atrai. Aí, às vezes, vai uma pulguinha atrás da orelha de você. Poxa, mas eu tô aqui vibrando bem, às vezes eu tô lá numa vibe, numa paz, e acontece uma coisa negativa, uma coisa ruim. Por que eu atraí isso se eu tava lá numa vibe ótima? Porque a vibração não é só aquilo que você traz na sua consciência, é aquilo que você traz no seu corpo e na sua alma, no seu espírito também. Então, se a sua alma ou seu espírito tem a necessidade de aprender alguma coisa, ela vai atrair para ela aquele aprendizado. E às vezes ela já atraiu aquele aprendizado de uma forma bem fácil e você não conseguiu absorver. Então o aprendizado vem vindo de formas mais difíceis. A prova vai ficando mais difícil, né? Até você passar essa prova. Então por isso que às vezes quando você tá lá numa vibe, sabe o que acontece comigo quando eu tô muito feliz? Eu sempre meto meu dedinho na quina da parede. Mas assim, acontece demais, que dá aquele mal-estar, dá vontade de falar aqueles palavrões, sabe? E sempre que acontece isso, eu falo, poxa, criador, tô aqui numa vibe tão maravilhosa, aí eu vou meter o meu dedinho, que dá até aquela tontura na gente, e aí eu vou observar a minha mente. Todas as vezes que isso acontecia, eu soltava um palavrão, uma palavra feia, ou me enchia de energia negativa, e aquilo ali era nada menos do que o quê? Uai, até quando você vai continuar reagindo assim? Aí agora, quando eu bato, eu já... Gratidão. Aí eu já respiro fundo, já deixo aquele mal-estar passar, já vou me conectando com a minha energia de vibração alta de novo. E aí é assim que o universo e a criação vai fazendo com a gente. Por quê? A gente não veio aqui para ficar parado nem estagnado, a gente veio aqui para aprender e desenvolver. O mundo é paradoxal. Eu já falei isso aqui, entender isso é libertador. Para de querer achar que as coisas no universo tem que ser uma coisa ou outra. 99,9% das vezes, as coisas do universo são uma coisa e outra acontecendo junto ao mesmo tempo. Vou dar exemplos básicos. Homem e mulher se complementam, são paradoxais.
Para a existência, para nascer um filho, tem que ter um homem e uma mulher. Não dá duas mulheres, não dá dois homens. Não tô entrando aqui em sexualidade, tá? Nem em gênero. Estou falando aqui de energia. O bem e o mal. Não existe mal sem bem, nem bem sem mal. Como é que você enxerga a luz? Na escuridão. Você enxerga luz na luz? Não, luz a gente enxerga na escuridão. Então, para existir luz, precisa de existir escuridão. A vida se dá por contrastes. Aprenda isso logo, para você ficar parando de brigar com o universo e entendendo que até o que você não quer é para te mostrar o que você precisa querer. Então, quando alguma coisa ruim, muito ruim acontece, entenda, é para te mostrar, você ter claro na sua mente o que é de bom que você deseja. Eu só sei o que é ficar muito feliz, sabe? Porque eu já fiquei muito triste. Eu sei o que é frio, porque eu já senti muito calor. Então entenda esse paradoxo da vida para você entender que tudo acontece na dualidade. E é a partir dela é que você decide o que você vai fazer, quem você é, o que você vai acreditar e o que você vai se identificar. E por fim, entenda o mistério da vida e vá desfrutá-la. Para de ficar achando que a vida é difícil, é terrível, para de brigar com a vida. Vai no fluxo da vida, acredita que você está aqui por um propósito grande e lindo, que é você desfrutar. Só que isso é tão simples que a gente não dá conta do que é simples. Aí a gente quer inventar um propósito gigante, uma estrutura, um karma. N coisas nós queremos inventar porque a gente não sabe lidar com o simples, que é você veio aqui para desfrutar. Aí a gente começa a inventar problema, perigo, medo, insegurança, inimigos, para criar uma estrutura, né? Quando você veio aqui para desfrutar. Entenda isso. Entrando agora aqui, por que nós estamos aqui? Na verdade, a pergunta não é por quê, porque as pessoas se matam para tentar entender o porquê. É para que você está aqui, não é por quê. Isso não importa, mas é para quê. O que você veio fazer aqui? Ser você mesmo, em sua total potencialidade. Você veio aqui para deixar o seu ser fluir, viver, experimentar. E aí eu trago a tríade existencial, que eu chamo de PPP. É uma adaptação que eu fiz. Talvez a Ellen já até viu, Ellen, com a... Me fugiu o nome dela. Com a Tassi, porque ela aprendeu com o Tony Robbins. E eu aperfeiçoei pra gente aqui, que é o quê? Você veio aqui para viver a sua paixão. O que é paixão? Você veio aqui para se divertir, para experimentar, para amar, para sorrir. Se você ignorar esse ponto, a sua vida vai ficar incompleta. Você veio aqui para experimentar o seu propósito. Nesse propósito, você aprende, experimenta e expande. Então você veio aqui para aprender, para você expandir. E você só faz isso experimentando. Se você ignorar esse pilar, sua vida vai ficar incompleta. E a outra base da tríade é a partilha. Você veio aqui para dividir, ensinar e servir. Então tudo que você experimenta com paixão, com alegria, divertindo, tudo que você aprende, que você experimenta e expande, você deve, porque isso é destro da vida, partilhar, dividir e servir. Se você ignorar qualquer um desses três, a sua vida vai estar sem base e sem sustentação. Você já vira um tripé? Se você tirar qualquer um, ele fica em pé? Não. Então as pessoas estão hoje infelizes, sabe por quê? Tem gente que só pensa no propósito, que é só aprender, aprender, experimentar. Esquece de viver, de sorrir, de ter paixão na vida. E tem gente que vem ao contrário, só quer servir, quer ficar o tempo todo fazendo pelos outros, sabe? Fazendo pelos outros, e esquece de relaxar, de curtir. Se ficar faltando, a sua vida não vai parar de pé. Você não vai dar conta. Então, experimenta paixão, propósito e partilha, que você vai ver como que a sua vida vai ganhar sustentação. Inclusive, essa reunião que a gente está fazendo aqui é uma forma, a minha forma de partilhar muito do que eu tenho aprendido, experimentado, expandido, divertido, compartilhar com vocês.
E a vida da gente só faz sentido se a gente tá nos 3 pilares. O que nós temos de recursos básicos? Agora já começou o exercício. Nós estamos dividindo aqui a nossa vida em 7 áreas: físico, emocional, relacional, trabalho, dinheiro, tempo e espiritual. 7. Eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Se passar alguma coisa, eu vou compartilhar lá no grupo essa apresentação. 7. A Mônica avisou que tem 10 minutinhos. Isso mesmo, Mônica. Se acabar aqui, gente, o tempo, porque tem 1 hora só, a gente cai, eu já mando o link novo lá no grupo, tá? Para quem puder continuar com a gente, ok? Agora a gente já tá entrando no exercício. Então, você vai dar para você uma pontuação de 0 a 10 para cada uma dessas áreas. Então, você vai pensar aí, na minha vida físico, na minha saúde, qual que é a minha nota? Eu tô com saúde? Ou eu tô desanimada, tô doente? Dá uma nota de 0 a 10. O 2, o emocional. Eu tô bem equilibrada, minha mente tá firme, meu coração tá sustentado ou não? Eu tô, assim, um poço de raiva, de tristeza, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de angústia, ou tá doendo. Tem que ser realista. É pra você. Você não vai compartilhar com ninguém aqui, não. É a sua pontuação. Como é que você tá nos seus relacionamentos? Com seus pais, seus familiares, seus colegas de trabalho, seu cônjuge, seu namorado, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Como é que tá os seus relacionamentos? De 0 a 10, você vai pensar e vai dar uma nota. No trabalho, a mesma coisa. No dinheiro, financeiro, não, tô devendo pra caramba. Tô descontrolada. Ou não. Ih, tá sobrando dinheiro, tô guardando, tô comprando o que eu quero, tô abençoando as pessoas, tô ajudando, tô construindo a vida que eu sonho. Então, 10. Como é que tá seu tempo? Não, uma correria, não tem tempo pra nada. Eu acordo e já vou dormir, eu vou olhar, não fiz nada. Tá uma loucura. Seja realista. Ou não, nossa, eu acordo numa tranquilidade, eu faço tudo que eu quero e que eu preciso, eu organizo as minhas tarefas. Seja realista. Minha vida espiritual. Tô conectada comigo, tô conectada com o Criador. Eu tô sentindo senso de pertencimento, eu tô sentindo senso de propósito, ou não. Eu tô apática, sabe? Sentindo que minha vida não faz sentido nenhum. Eu não consigo encontrar nada que me dê alegria. Você vai colocar isso à nota, seja realista, tá? Então, lembrando mais uma vez, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Se cair, eu já vou mandar o link lá. E nessa essa tríade de recursos, a gente sabe que a gente tem 3 recursos importantes que são esgotáveis, mas renováveis, que é o tempo, energia e dinheiro. Então, esses são os nossos 3 recursos básicos. Como eu falei, que são renováveis, mas podem acabar. Sua energia pode acabar, não pode? Seu dinheiro pode acabar, não é isso? Seu tempo também. Tanto pensando nas 24 horas, como pensando, né, quando você partir daqui. A Bruna colocou com as crianças em casa, quem é que tem tempo? Preciso dessa aula. É desafio mesmo, Bruno. Também minhas duas piquititas aqui me deixam, assim, fervendo, elas fervem o dia inteiro. Mas o legal é que quando a gente está alinhada, aí vai uma dica. A energia da nossa casa, quem dita somos nós, tá? Eu tô falando aqui agora é sério. Para as mulheres principalmente, tá? Até quem é casada, tem marido. A energia do seu marido conta. Mas a energia em si já é um conceito o quê? Feminino. Como está o seu estado interno é o estado da sua casa. Isso dói, tá, gente? Isso fere. Que quando eu vejo a minha casa uma bagunça, eu falo, meu Deus, eu tô uma bagunça aqui dentro. Por quê? Tô deixando isso vazar pro lado de fora. Os nossos filhos percebem a nossa energia, tá? De forma inconsciente. E eles reproduzem isso. Pode perceber. Quando você tá muito ansioso, os seus filhos parecem que vão quebrar a casa. Você fala assim, o que é isso? O que esses meninos têm? Vamos me deixar doida. E quando você tá em estado de espírito de paz, os seus filhos também pegam isso. Se eles são muito agitados, eles ficam menos agitados. Porque até a sua condução com eles, no seu tom de voz, nas tarefas, nas delegações, vai ser o quê? De tranquilidade. Então fica essa dica para nós mulheres aí, a energia da nossa casa é primordialmente a nossa energia. O único recurso que é inesgotável.
Quanto mais tira, mais tem. Pode pôr que não enche, nunca falta, é o amor. Esse é o seu recurso primordial para você gerir o seu tempo, gerir a sua energia e gerir o seu dinheiro. Dica de ouro, mulheres, não façam nada com esses 3 recursos sem estar com a sua fonte de amor preenchida. Quando você está cheia de amor, você gasta o dinheiro com sabedoria. Você gasta o seu tempo com sabedoria. E você gasta a sua energia com sabedoria. Então, se você sentir que está tudo esgotado, esgotou, para tudo. Se reconecta com você, com o Criador, porque Ele que é a fonte de todo o amor inesgotável e de vida. Conecta. Pode falar com Ele, eu não vou sair daqui enquanto não encher. Enquanto não recarregar minha bateria de amor, eu não saio daqui não. Eu falo isso com Ele. E às vezes na hora eu falo assim, eu não tô sentindo o amor vir, aí eu vou fazer as minhas tarefas, passam uns 10 minutos, eu sou surpreendida por um sentimento de alegria, de paz, de amor, de plenitude que eu não sei descrever. É na hora que eu dou uma relaxada que Ele vem e me cobre com essa energia boa. Então assim, pede, Criador, eu tô sequinha aqui, ó, sequinha. Me enche do teu amor, porque aí você vai dar conta de gerir seu tempo, sua energia e seu dinheiro com sabedoria. E aí a gente vai entrar nas anotações, vão anotando aí então, de 0 a 10, cada um dos pontos. E a gente vai partir agora, porque o ponto de partida é agora. Comece de onde você está e comprometa-se com o que você tem. Desde eu trabalho muito, eu tô cansada, eu tenho 10 filhos, eu tô com dívida, eu não vou conseguir... É agora que você começa. Com o que você tem, aonde você está lá. Essa mulher tá correndo, descalço na rua. Você acha que ela parou, esperou, vou comprar um sapato, vou arrumar um sapato. Não. Ó, deu a hora. Deu a hora. Sai correndo, vai viver. Vai fazer, vai executar com o que você, onde você está e compromete-se com o que você tem. Então, se você tem pouco, se compromete com pouco. Se você tem muito, se compromete com muito. Mas começa agora. Eu já vou cancelar aqui, gente, pra gente já entrar no quadro, tá bom? Que é a parte já final do exercício, ok? Pra gente não cortar ali no meio, então eu já vou sair aqui e já mando no grupo agora o novo link. Todo mundo entrou de novo. Não tá faltando a Kelly. Eu ia, gente, fazer pelo Zoom, que dá pra gente ficar sem interromper. Só que o Zoom, ele trava a internet. Então, o perigo da gente tá fazendo, começar a travar e cair era muito grande. Então, eu preferi fazer aqui pra não ter este problema. Então, vou esperar só mais uns minutinhos pra Kelly entrar. Aí. Tá faltando mais alguém? Acho que não, né? Tá faltando a Janaína. A Bruna. Então, tá faltando só a Janaína agora. Esperar mais um pouquinho. Ok, Bruna. Até lá a gente já acabou o exercício. Então vamos lá, gente. Se ela for chegando, ela vai pegando. Como eu falei, eu vou compartilhar com vocês o exercício lá. E se tudo estiver dando certo, eu tô gravando aqui, eu compartilho a gravação também, tá bom? Então, tirem os microfones, por favor, mutem eles. Vou compartilhar de novo a minha tela com vocês. Então, vamos lá começar. Isso aqui é o quadro da clareza. Você vai trazer agora para sua mente clareza sobre o que você quer e sobre o que você não quer. Porque até para você saber bem o que você quer, saber o que você não quer é importante. Então, agora, volta lá naquela folha
que você colocou aquela pontuação de 0 a 10 de cada um daqueles itens. O certo, tá, mulheres, é vocês fazerem isso com todos os pontos, com 7, tá? Mas é claro que não vai dar tempo da gente fazer isso aqui agora, mas eu queria ensinar porque aí vocês podem fazer na casa de vocês, né? Cada uma aí no seu tempo, mas façam. Então, vocês vão escolher aquilo que tá com a nota mais baixa, que tá com a nota pior. Se tiver 2 com a nota igual, você vai pegar aquilo que mais tá te incomodando. Aquilo que você deu 3, 2. Você vai pegar esse. Ô, Janaína, aqui, ó, tô pedindo para elas agora, isso aqui é o quadro da clareza. Então, aquelas informações que vocês colocaram na nota de 0 a 10, vocês vão pegar aquilo que tem a nota mais baixa e vão escolher aquela área. Aí eu tô explicando aqui que o correto é fazer com as 7 coisas, mas é óbvio que não vai dar tempo de fazermos juntas. Então, a gente vai fazer só de uma para vocês aprenderem e realizarem depois na casa de vocês. Então, por exemplo, que o meu pior foi o dinheiro. Eu dei 2 pro dinheiro. Eu vou trazendo um exemplo só para mostrar para vocês. Então, na primeira área do quadro, do lado esquerdo aí, tenho e quero manter. O que é em relação ao dinheiro que você tem que manter? Aí você vai colocar daquilo que você escolheu, né? Que tá negativo aí. Se for o tempo, se for os relacionamentos, a espiritualidade. Tô trazendo o dinheiro para ser prática. Então, eu vou dar um exemplo. Em relação ao dinheiro, o que eu tenho e quero manter? Um exemplo, tá? Eu tenho uma boa remuneração mensal e eu quero manter. Ou um exemplo. Eu tenho uma boa reserva, eu guardo meu dinheiro, eu tenho uma boa organização financeira e eu quero manter isso. Aí você vai escrever aí o que você quer manter com aquilo que você tirou a nota pior. Por exemplo, que é a espiritualidade. Eu tenho tempo de qualidade, de oração, de meditação diária. Aí você vai escrever aí o que você tem. Então, o que é bom e que você quer manter com o seu ponto de vida aí que teve a menor nota. Como eu falei, eu estou usando o dinheiro aqui só como exemplo. O segundo quadro, do lado direito superior, não tenho e quero ter. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho uma caixa de reservas e eu quero ter. Né? Ou eu não tenho uma conta poupança e eu quero ter. Aí um exemplo que o seu é o relacionamento. Você pode falar, eu não tenho um companheiro e eu quero ter. Ou eu não tenho paciência com as minhas filhas e eu quero ter. Né? Enfim, de acordo com a sua realidade, o que você não tem e quer ter. Você vai escrever aí. Então, vamos lá. O quadro inferior esquerdo. Tenho e não quero manter. Façam aí, tá, gente? Se eu tiver muito rápido, eu espero um pouquinho. Pelo menos um é importante vocês fazerem para não ter dúvida e vocês conseguirem fazer os outros. Eu não tenho e eu não quero manter. Não quero nunca ter isso na minha vida. Vou dar um exemplo, tá? Quem dera, né? Mas eu não... eu tenho e não quero manter, não. Isso certinho. Dívidas. Eu tenho dívidas e eu não quero manter as minhas dívidas. Eu não quero dinheiro nenhum, mas eu tenho. Então, eu vou escrever nessa parte aqui. Eu tenho e não quero manter. Ou, por exemplo, que seja com a saúde, né? Eu tenho, não quero manter. Eu tenho uma gordura chata na barriga. E eu tenho mesmo. E eu não quero manter essa gordura. Eu quero tirar essa gordura. Então, você vai escrever aí de acordo com a sua pontuação. Agora, do lado inferior, novamente, direito, não tenho e quero ter. Então, exemplo do dinheiro. Eu não tenho um fundo de investimentos e eu quero ter. Né? Ou com o corpo agora, por exemplo. Eu não tenho condicionamento físico. Eu ando e fico... Quase eu morro. E eu não tenho e eu não quero ter isso. Né? Eu quero que isso não aconteça. Não, mentira, eu falei errado. Eu não tenho, não quero ter. Você não tem e quer continuar sem ter. Então, eu vou dar um exemplo. Financeiro. Eu não tenho prestações e não quero ter. Quero continuar sem ter prestações. Eu não tenho e não quero ter. Né? Ou se eu pensar na saúde, o que eu não tenho e não quero ter? Olha, eu não tenho nenhuma doença crônica. Nenhuma. E eu quero continuar sem ter. Nenhuma doença crônica, tô falando, né? Assim, diabetes, pressão alta, não tenho, quero continuar não tendo. Então, de acordo com o seu aí, escrevam as 4 coisas. Todo mundo que tiver terminado, faz um joinha assim pra eu ver. Sem pressa, tá? Só pra eu saber. Quando terminar, faz o joinha.
E é claro, gente, que a gente tá fazendo isso aqui rapidinho. Depois vocês vão revisar, inclusive, o que vocês já fizeram, tá? Pensar com calma. O ideal, eu aconselho a vocês, é que vocês tirem um dia para fazer esse planejamento. Com todas as áreas da vida, fazendo todos os quadros, guarda isso num caderno e acompanha. Gente, eu fiz o desse ano, comparando com o ano passado, e assim, é muito legal ver o avanço da gente. Mas é muito gostoso. Muito. Assim como é legal ver também aquilo que você não avançou tanto. Aí você vai analisar por quê e vai ajustar. Isso aqui você vê a vida caminhando. E lembrando, gente, que existem várias formas de organizar. Eu uso essa aqui porque vocês perceberam que ela é mais aberta, mais flexível? Eu sou muito assim, eu não gosto de coisa engessada. Então, eu gosto de usar o quadro dessa maneira. Mas você pode ser mais rígido, tá? E fazer uma coisa mais detalhadinha. Todo mundo escreveu? Joinha, deixa eu ver todos os joinhas. Não, faltam alguns joinhas ainda. Pode falar, Bruna. Não? Foi sem querer? Tá bom. Se tiver dúvida, a gente pode chamar ou pode escrever aqui no chat, tá? Com relação à atividade que eu respondo aqui, tá bom? E aí, o válido, gente, é vocês fazerem uma investigação mesmo, uma averiguação bem sincera. Quanto mais sincero for, mais transformação vocês vão experimentar. Eu vou contar pra vocês, eu fiquei super feliz, assim, com as minhas transformações. Eu até comemorei sozinha, porque eu falei, nossa, e coisas às vezes que eu não tinha nem, sabe, nem pensado. Eu falo, olha o quanto que a minha nota melhorou disso, sabe, assim, nu. Teve uma que eu só não dei 10, que eu falei, como é que eu vou fazer ano que vem de novo? Aí eu vou dar 10,5, aí eu coloquei 9,5 para não falar que eu dei 10, de tanto avanço que eu vi. E teve áreas, é claro, uma delas em que eu tive uma pontuação que ficou abaixo do que era no passado. Aí eu falei, poxa, então eu abri mão disso, né? Observar para eu, no mínimo, subir um ponto, né? Não cair. E a gente é assim, nós somos mulheres cíclicas. Toda mulher é cíclica. Então não fica querendo ter uma régua reta aí nela até o fim, como os homens conseguem. Não, que nós não somos homens. E isso é lindo. Celebre a beleza de ser você. Não tem dia que a gente quer saber de nada, que a gente quer deitar, que a gente quer um colo, que a gente quer um cafuné. Outro dia que a gente quer correr, gritar, beber, sair, passear. Outro dia que a gente quer trabalhar igual uma louca. Ok, dentro do que você pode, experimenta sentir a tua energia e caminhar nela. Deixa eu ler aqui. Beleza, Janaína, ok. Pode deixar que eu vou mandar e vou mandar a gravação. Então vamos lá. Depois que vocês fizeram esse quadro, a gente vai entrar para as frases de compromisso. Isso aqui é fundamental para o que você escreveu no quadro sair do campo da ideia, da contestação e ir para o campo da prática. Vou fazer. Então, como é que você vai fazer essa parte aqui? Você vai trazer aquilo que você colocou como objetivo, que ou você tem e quer manter, que ou você não tem e quer fazer, e vai trazer para essas frases de compromisso. O que é negativo você não precisa trazer, ok? Só aquilo que você não tem e quer ter e que você tem e quer manter. Então eu vou dar um exemplo aqui de emagrecimento. Você vai escrever tem que escrever, tá? Gente, não ignorem o poder da escrita, tá? Trazer para o papel é uma forma de materializar. Isso aqui tem a ver com física quântica também, não é historinha. Escrevam. E escrever ainda é melhor que digitar, tá? Pegar uma caneta, um lápis, um caderno e escrever. Aquilo bem arcaico mesmo. Isso até porque te conecta com a linguagem da escrita, com seus pensamentos, com o seu cérebro, ele trabalha diferente quando você escreve. Então, escreva. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui com dinheiro. Eu, Deise Rodrigues. Quanto mais específico você for, melhor, tá? Eu, Deise Rodrigues, desejo ter uma renda mensal de 12 mil reais para ficar mais tranquila financeiramente ou para me sentir mais próspera.
Emagrecimento. Eu, Deise Rodrigues, desejo ter uma barriga chapada ou emagrecer 5 quilos para melhorar a minha autoestima, para ter mais saúde, para me sentir bem comigo mesma. Você vai colocar aquilo que realmente você identifica para você, tá? Se for, por exemplo, vou colocar aqui relacionamento. Eu, Deise Rodrigues, desejo ter mais paciência com a minha filha, minhas filhas, para ter um melhor relacionamento com elas. Eu, Deise Rodrigues, desejo ter, sei lá, 50 minutos de tempo de meditação diários para que eu me conectar mais com a minha espiritualidade. Eu, Deise Rodrigues, desejo quitar todas as minhas dívidas para me sentir ainda mais livre e abundante. Então, para tudo tem jeito. Você vai escrever você, o seu nome, o desejo, para quê? Gente, esse para quê aqui não ignora. Porque tudo que a gente faz na vida é pelo nosso senso de satisfação. Isso é do ser humano, é para nossa sobrevivência. Você não faz uma coisa por ela só, você faz por aquilo que ela gera em você. Então, o resultado, a satisfação que vai ser sua motivação. Então, se for, por exemplo, olha, eu quero emagrecer para eu caber naquela roupa, poder andar na praia de biquíni e me sentir Natal. Se for isso de verdade para você, você vai escrever isso. Para de se julgar. Se você sente isso, você vai escrever o que você sente, o que você quer. Não se preocupa se parece fútil, se não parece fútil. Se é uma coisa que te motiva, você vai escrever, tá? Até porque as motivações, elas vão se atualizando. Então, seja verdadeira com os seus motivos. E aí embaixo, você vai transcrever isso de um outro jeito para ficar mais objetivo. Você vai colocar o seu objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Quitar minhas dívidas. Minha meta, quitar 90% das minhas dívidas. Ou quitar todas as minhas dívidas. O prazo, em até 3 meses. Ou quitar todas as minhas dívidas em até 25 de dezembro de 2024. Escreve, quanto mais objetivo você for, melhor. Só assim as suas ideias vão sair do papel para ir para acontecer. Então, escreva minuciosamente. Por exemplo, objetivo: emagrecer. Meta: 5 quilos. Prazo: em 6 meses. Conta que dia que vai dar esses 6 meses, escreve aí. Tá? Então, você vai fazer isso com todas as coisas que você objetiva adquirir e manter, ok? Tendo escrito isso, você vai escrever bonitinho no papel, tá? Como eu falei, escreve. Se puder, compra uma agendinha só pra isso. Um caderninho daqueles caderninho pautadinho, que custa, sei lá, 3, 4 reais. Fica esse caderninho pertinho de você, no seu escritório, no seu quarto, enfim. Escreva tudo bonitinho, organizadinho lá. E aí eu vou contar pra vocês algumas vozes que te atrapalham de realizar isso que você tá fazendo. Gente, também não ignore isso aqui, que isso aqui é importante. Existem vozes que ficam na nossa cabeça, na sociedade, nas pessoas à nossa volta, que nos impedem da gente alcançar o que a gente quer. Inclusive as nossas próprias vozes internas. Faça rápido é a primeira voz. Faça rápido. Vamos, faça rápido, tem que fazer rápido. O tempo. Isso é uma voz que sabota. Tudo que a gente faz rápido, a gente não faz bem feito. Então, quando você ouvir essa voz, silencia ela. Você vai falar, eu vou fazer no meu tempo, do jeito que eu posso e do jeito que eu consigo. Se demorar 1 mês, ok. Se demorar 2, 3, só não deixe de fazer. Só não fique parada. Como a gente viu lá, comece de onde você está, se comprometa com o que você tem. Gente, eu não consigo emagrecer 10 quilos, mas será que 1 quilo eu consigo? Será que 500 gramas eu consigo? Eu não consigo emagrecer 1 quilo em 1 semana, mas será que em 1 mês eu consigo? Então vai adequando isso para aquilo que é realidade para você, mas não para. Seja agradável. Sabe aquela voz que obriga a gente a ser agradável o tempo inteiro? Até com as coisas que a gente não concorda. Essa voz também nos sabota, nos trava. Isso aqui, gente, não quer dizer que você vai ser mal educado com as pessoas, não. O seja agradável aqui é você ser forçado a concordar e aceitar todas as coisas. Mesmo quando você não está satisfeito ou você está contrariado. Eu vou ser sincera, eu demorei pra caramba pra falar não. Eu tinha medo de magoar as pessoas. Eu me magoava e não magoava as pessoas. Tem hoje gente que fala que eu sou fria. Ah, você é muito fria. A minha irmã mesmo fala comigo, você é muito fria. Você é muito fria. Não é fria. Eu aprendi que eu não posso
Não posso respeitar o outro se eu não me respeitar primeiro. Então, se o outro me perguntar se eu quero, se eu não quiser, eu vou falar, eu não quero. Com educação, mas eu não quero. Ou eu não quero assim. Ou desse jeito eu não aceito. Né? Ou isso aqui me desrespeita. Terceira voz, seja perfeito. Essa é a voz matadora. Seja perfeito. Aí, quando você não é perfeito, você não faz nada. Você não sai do lugar. Como se diz, um feito, né, é melhor do que um perfeito. Porque você fez, é melhor do que um não feito, porque você fez. Não vai ficar perfeito, não, mas eu vou fazer o que eu posso. Amanhã eu melhoro um pouquinho. Semana que vem eu ajusto mais um pouquinho. Né? Se comprometa com o seu melhor. A quarta voz, seja forte. Sabe aquela voz que manda a gente ser forte o tempo inteiro? Que não deixa a gente chorar. Que não Tô até vendo a Mônica suspirando aí, né, Mônica? É essa voz que não deixa a gente chorar. Que não deixa a gente relaxar. Que não deixa a gente descansar. E essa era a principal voz que eu ouvia. E as pessoas falavam comigo: Nossa, Deise, você é Mulher Maravilha. Nossa, Deise, você é muito forte. Nossa, Deise, você é normal? Uma pessoa já falou comigo assim que eu era falsa. Eu acho que você é falsa. Porque eu te vejo sempre bem. Eu acho que você finge. Não é que eu fingia, é que eu tinha essa coisa de sou forte, sou forte. Eu não aceitava que eu podia pedir um colo. Que eu podia falar assim: olha, quer saber, eu tô cansada. Vou dar um tempo, vou desistir, não, mas vou parar um tiquinho aqui. Vou pedir ajuda. Ô, Patrícia, me ajuda. Sabe? Vou aceitar um presente da Mônica. Ah, Mônica, que legal que você me deu isso. Obrigada. Sabe? Vou falar com aquele, o que? Ele tô precisando de um minuto, você me ouve? O que você quer? Quero chorar. Tô a fim de chorar. Sabe onde que eu chorava? Só onde que eu chorava? No banheiro, porque ninguém via, caía água, né? Nem eu mesmo sentia, caía lágrima com chuveiro, ia embora. Saía do banheiro, enxugava, ficava lá plena. Sempre plena. E às vezes tava ali já cheia de feridinha, sabe? Cheia de casca. Então, assim, você não tem que ser forte o tempo inteiro, não. Ser forte é importante? É claro que é, gente. Então, vamos usar o bom senso aqui. A gente tá falando de uma voz que é imperativa, sabe? Que ela quer te obrigar a ser uma coisa o tempo todo. E nós podemos ser vulneráveis, tá? Mesmo que o outro não compreenda a gente. Sabe por que o outro não compreende a gente? Porque a gente não se compreende. Porque a gente não se permitiu antes. Quando você se ama, se acolhe, se aceita, se cuida, se escuta, o universo coloca pessoas que te amam, que te acolhem, que te escutam. Eu falo, gente, dos meus relacionamentos, eu era durona, eu não podia, quando eu falo relacionamentos conjugais, eu não podia, sabe? É sempre. Por quê? Porque eu não dava esse espaço para mim, eu tinha medo de mostrar a minha vulnerabilidade. Quando eu comecei a acolher a minha vulnerabilidade, mudou. Hoje, com o meu companheiro, tem hora que eu faço, quer chorar. Você me abraça? Só isso, tô a fim de chorar. O que foi? Às vezes não é nada, eu nem sei o que é direito, sabe? Tô com vontade de chorar, eu tô cansada. Tô cansada, só isso. Você pode me escutar chorar? Você pode me escutar reclamar de tal coisa? Você pode me dar um abraço aqui, me faz um cafuné na cabeça? Mostrar a vulnerabilidade. E do jeito que eu sempre me acolhi, hoje eu vejo meu companheiro me acolhendo, porque eu fiz isso comigo antes. Então o universo coloca pra você pessoas que estão ressoando na sua vibração. Agora, se você não se respeita, não se escuta, você acha que o universo vai trazer alguém, que o Criador vai trazer alguém que te respeita, que te escuta? É muito difícil. E arrisco. Se ele trouxer, você não vai valorizar, você não vai aceitar. Sabe por quê? Porque você não dá conta, porque você não faz isso com você primeiro. E última voz, seja esforçado. Aí dizem para ser esforçada, não é isso. É aquela voz que te obriga o tempo inteiro. Porque todo processo, gente, ele tem que ser gostoso, prazeroso. Se o processo é de gigante esforço, eu não tenho prazer. Sabe o que eu faço? Eu saboto. É quando a gente começa a emagrecer. Eu falo por mim, ó, eu não dou certo para ir na academia. Eu dou dinheiro pros outros, jogo fora. Porque eu pago, eu vou 2 semanas, na terceira eu não quero, porque eu odeio academia. Ficar lá. Sou eu, tá? Tem gente que adora. Tem mó tesão de ficar lá. Eu não tenho. Então isso pra mim é um esforço do caramba. Aí eu fico lá, não, Deise, esforça, você tem que ir pra academia, esforça. Esforço, caramba, eu posso fazer outras coisas. O que eu adoro fazer? Dançar. Eu adoro dançar. Eu adoro jogar esporte, eu adoro futebol, eu adoro handball. Então será que eu não posso emagrecer fazendo handball? Será que eu não posso emagrecer futebol, que eu gosto? Será que eu não posso dançar? Entendeu?
Então, assim, eu posso fazer aquilo, mas aquilo pode ser gostoso, entendeu? Pode ser fluido. Gente, brinca com a vida é lúdica. Eu tenho que guardar dinheiro, que saco, eu tenho que guardar dinheiro. Brinca, faz caixinha. No final do mês, quando você conseguir, se dá um presente. Ó, se eu conseguir juntar tanto no final do mês, eu vou ter uma saída, eu vou ter um Vale Night, eu vou fazer tal coisa, entendeu? Eu vou sair com umas amigas, eu vou beber um vinho. O que é legal pra você? Eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ofertar, sabe? O que é legal pra você fazer? Sabe, eu vou fazer um culto na minha casa. Não interessa, é pra você. Se dê esse presente, deixa a vida ser mais fluida. Você vai ver como é que vai ser legal. Pode falar, Ellen. Você levantou a mão? Sim, eu vou te falar porque você está falando aí, eu estou lembrando. Depois que a gente vê isso tudo acontecendo com a gente vê que a gente deixa muita coisa de fazer pelos outros e depois a gente vai acordar que a gente faz, puxa vida, eu só fiz pro outro, e eu não fiz nada. Depois que a gente reconhece isso, tudo muda. E às vezes até incomoda as pessoas, né? Aqui vai incomodar sempre, sabe por quê? Uai, cadê aquela pessoa que tava aqui me servindo, me ajudando, tudo que eu peço faz. A pessoa folgada chegou em mim, mas agora ela fala não, né? Agora ela recusa, agora ela tem tempo pra ela. Mas e aí? Quem é que É, vive a sua vida? É você. Se sim. prioriza. Gente, eu garanto pra vocês, diante do Criador que tá aqui, que é testemunha, o universo vai trazer pra vocês pessoas que vão respeitar o seu não, que vão Sim. respeitar você falar não, não quero, e que vão te amar por isso. Mas é quando você fizer isso contigo primeiro. Uhum. Eu não tô falando Esse da boca ser, pra fora. esse trabalho aí que você falou aí dos 7, né? 7 processos aí, a gente faz lá no estudo, é igual você falou, o tanto que a gente vê a melhora da gente é assim, impressionante. A minha primeira que eu fiz em 2021, de hoje, que eu acabei de fazer a minha semana passada, a gente fica chocada. E é lindo a gente ver a nossa transformação, né? É muito Acontecendo. bacana. Não é É muito ninguém que bacana. te falou, não é ninguém que Não. avaliou, é você com a sua verdade que olhou e falou: Poxa, um ano se passou, mas olha aí, né? Quantas coisas eu fiz e aprendi. Então Tem não. muita coisa, né? Mas a gente vai levando, né? Isso. A gente vai aprendendo e vai buscando melhorar cada vez mais. E é isso que eu falei, até a qualidade das coisas que você vai colocar vai melhorar, porque você vai estar melhorando como pessoa. Por isso que não é hora de você ficar se julgando o que eu coloco, o que eu não coloco. Não, coloca. Coloca, seja verdadeiro, porque você vai também amadurecendo isso. E Com aí eu quero certeza. trazer para vocês uma dica, que são as afirmações positivas para você fazer, como essa moça tá aqui, ó, na frente do espelho. Primeiro vai parecer esquisito, estranho, a gente acha uma bobeirada, às vezes infantil, às vezes loucura, às vezes a gente tem medo de olhar no espelho. Eu falo que eu já fiz, esse aqui vai ser bem light, mas eu já fiz um estudo e uma atividade profunda com o espelho que eu confesso pra vocês, eu já desabei de chorar na frente do espelho e de começar a reconhecer e ver coisas que eu nunca pensei que ia ver só porque eu tô olhando pro espelho. Só porque eu tô olhando pra mim. Porque aí o seu cérebro abre umas janelinhas de que autoobservação, você está se olhando, se vendo, então o seu cérebro começa a abrir e te mostrar as suas profundezas, coisas boas e positivas, coisas que você precisa melhorar, traumas, você vai desenterrando e o processo é lindo. Mas nós vamos começar suave aqui, porque o objetivo é fazer com que seja prático, tá? Você já consigam aplicar e já começar. Então vai parecer esquisito, faz assim mesmo, por favor. De preferência 2 vezes ao dia, a hora que você acordar e a hora que você dormir. Gente, só um minutinho, tem 3 pessoas me ligando sem parar aqui. Só sobe aqui, eu tô achando que é alguma coisa séria. Porque não tem condição assim, sem parar. Desde que começou. Deixa eu só perguntar o que é aqui pra me falar. Então você vai começar a fazer, e eu coloquei aqui algumas afirmações positivas, e você pode colocar outras, pode substituir, tá? O legal é você falar coisas
Eu sei que vai parecer estranho. No começo são coisas que você não acredita. Por isso que às vezes é difícil falar. Mas coisas que você pelo menos deseja. E eu usei palavras aqui generalizadas, porque essas coisas que a gente acredita que pode ser e ter, elas começam a desencadear na gente outras tantas. Então, quando você olhar, chegar diante do espelho, primeiro não fala nada. Respira, se olha e, por favor, se admira, tenha gratidão. Eu vou falar pra vocês, olha, vocês estão vendo aqui, ó, quem me conhece de perto sabe, eu tenho várias manchas de melasma. E essas manchas já foram causa assim, de baixa autoestima muito pra mim, até porque elas eram muito mais escuras e fortes no meu rosto. E a primeira vez que eu fiz, a primeira coisa que eu olhei e que eu vi foram as manchas. E aí eu me perguntei, assim, olhando nos meus olhos, você é isso aí? Você é só suas manchas? É isso que define você? E aí eu comecei a pensar de verdade quem eu sou por trás dessas manchas. Quem eu sou por trás dessa menina de 1,50 m. Quem eu sou por trás dessas coisas? Quem eu sou por trás da mãe? Quem eu sou por trás da filha? Sabe? Quem eu sou por trás das relações públicas, da terapeuta? Quem eu sou? E fazendo essas perguntas, eu falei, assim, eu caí em lágrimas, sabe? Mas em lágrimas mesmo. Porque eu comecei a ver quem eu tinha consciência de que eu era e aquilo que eu ainda não era, mas queria ser. E vou dar uma dica pra vocês, assim, de ouro, gente. Quando eu falo de ouro, guarda. Tudo que você deseja ser, eu até me emociono quando eu penso, você já é. Tudo que você deseja ser, que existe esse desejo no seu coração, esse desejo vem, sabe de onde? Do centro do seu ser divino. É porque o seu ser já é. O que ele quer? Ele quer manifestar através da sua identidade, através do seu avatar, dessa casquinha aqui, dessa baixinha, dessas manchas. O meu ser quer se expressar através de mim, né? Dessa minha estrutura. Então, tudo que você deseja ser, você já é. Gente, isso é lindo. Aí é que você entende que você não tem que fazer um esforço para ser. Você tem que relaxar para deixar vir, para deixar ser. Por isso que a vida também é curtir, é prazer. Nesses momentos de prazer, a gente faz o quê? A gente desarma, não é? Quando você tá rindo, de gargalhar, de doer a barriga, que você até às vezes ronca igual um porco, quando você tá relaxadíssima, nessa hora é que o seu ser encontra espaço para sair, para ser. Por isso que você exagera, você faz... Porque é o espaço que ele tem para ser. Então, tudo que você deseja no mais profundo do seu coração, assim, você já é. Não há discussão. Só deixa vir. Para de ficar engessada, segurando o seu ser. Deixa ele brilhar. Deixa a sua divindade vir para fora, sabe? Deixa ela existir. Então, olha no espelho, respira e, primeiro de tudo, seja grata. Eu comecei a agradecer a Deus pelas minhas manchas. Eu falei, obrigada. Senhor, eu tenho pele, rosto, eu tenho essas manchas porque eu tenho uma história, porque eu tive 3 gestações, sabe? Que são milagres, eu não podia ter filhos. Não todas aqui sabem, mas eu não podia ter filhos. Senhor, elas são milagres, essas manchas aqui são hormonais. E eu tenho filhas lindas, maravilhosas, saudáveis. Senhor, minha filha às vezes ela não é saudável, mas ela é minha filha, o Senhor me deu esse presente de ser mãe. Começa a ser grata por tudo que você pode ser, sabe? E aí, você vai ver, vai começar a desencadear, vai vindo muitas coisas. E não precisa de ser radical, não, gente. Não precisa de ser tudo num dia só, não. Começa do jeito que dá pra você. Então começa a falar, eu sou amada. Eu sou perfeita. Gente, você tem o corpo que você precisa ter. Eu não tô falando aqui de magro, de gordo, não. Mas a sua estrutura corporal, sendo ela perfeita, ou você tendo alguma dificuldade, algum problema, alguma deficiência, escuta. Ela é a casca perfeita que o Criador te deu, seja ela qual for, para você viver e experimentar o que você precisa aqui.
Se não fosse essa sua casca, você não ia experimentar o que você precisa experimentar aqui. Tá? Se seu nariz não fosse desse jeito, seu cabelo não fosse desse jeito, seu tamanho, se não fosse assim, você não ia ter a experiência que você precisa ter. E digo mais, você não ia ter as ferramentas que precisa ter. O seu corpo é uma ferramenta para você experimentar o seu ser da maneira que você precisa experimentar aqui nesta realidade. Então, Daisy, se eu sou uma anã, é com essa ferramenta de ser anã que eu vim experimentar alguma coisa específica aqui. Daisy, eu sou gigante, eu sou uma mulher e tenho quase 2 metros. É com esse tamanho, essa é uma ferramenta para você experimentar o que você veio experimentar aqui. Então, seja grato pelo seu corpo, ainda que seja difícil, eu sei. É claro, se eu tivesse aqui agora, se eu fosse cadeirante, por exemplo. Deus, cadeirante, eu quero... Escuta, o Criador, ele sabe o que faz. A sua condição é ferramenta para você viver o que você precisa viver. Quantos cadeirantes a gente conhece que fazem coisas incríveis? Que assim, que a gente que anda não faz. Eu vi uma mulher que ela pinta quadros com o pé que eu falei assim, misericórdia. Nem se eu fizer aula de desenho eu vou conseguir desenhar um boneco de palito perto que essa mulher tá fazendo com o pé. Então, assim, o que você tem, a sua estrutura, é a sua ferramenta para viver o que sua alma precisa experimentar aqui. Então, não brigue contra a vida. Seja grato. Isso quer dizer, desde que eu não possa questionar? Não, questione, sabe? Porque o Criador é Boré. Sabe o que é Boré em hebraico? Provar e vede. O Criador não acha ruim que você pergunta ele, não. Aquele que tem curiosidade de verdade, aquele que quer saber de verdade, ele revela. Só que cuidado com o que você pode descobrir. Que às vezes a gente não tá lá tão preparado. Às vezes eu pergunto, Criador, por que eu vim assim? Por quê? Porque ele te fala, você vai ficar até sem voz. Que pode ser uma coisa muito profunda da sua alma. Então, assim, você pode perguntar tudo pro Criador, ele responde, mas cuidado com as suas perguntas. Porque às vezes a resposta não é tanta que você queria ouvir, é a que você precisa e é a verdade. Mas uma coisa tenha em mente, ele é perfeito e você também. Você é reflexo dele. Então seja grato pela sua condição, porque ela é ferramenta para você vencer e expressar seu ser nessa vida. Então diga, eu sou a porta aberta que ninguém abre. Gente, esse mantra aqui, essa palavra, tô brincando, não, ela é chave. Começa a falar isso para vocês verem as coisas que vão começar a acontecer na vida de vocês. Eu não tô brincando. Fala acreditando. Eu sou a porta aberta que ninguém abre. Ó, que ninguém fecha, que ninguém abre, que ninguém fecha. Gente, começa a acontecer uns negócios, não sabe? Assim, você fica assim. Hã? Acontece coisa maluca. Milagres, sincronicidade, bênçãos. Porque você está se abrindo, poxa, isso é uma porta. Uma porta aberta. Não tem problema se você falar. Tem gente que é muito negativo. Então você pode falar, eu sou a porta aberta que ninguém fecha. Você pode finalizar. Só coisas positivas e de aprendizados vêm até a minha vida. Tem gente que é tão negativo que a pessoa já fala isso, já pensando assim, ai, vai abrir a porta, vai entrar coisa ruim na minha vida. Não tem problema, se sua mente é assim, você vai educar ela para ser diferente. Então comece educando ela dessa forma. Diga a frase finalizando que só coisas boas vão vir, tá? A gente anula o mal é com o bem, não é com o mal, é com o bem. Então pensou no negativo, traz pro positivo. Essa também eu amo. Essa eu aprendi com a Naya, Mônica. O Criador satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizante em minha vida. Gente, isso aqui também é uma delícia. Escreve, prega na parede para que você acordar. Você lê isso e você acreditar nisso, você vai ver que não vai faltar mais nada na sua vida, mas é nada. O Criador satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizante na minha vida. Tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Para de achar que a vida tem que ser um sacrifício. Sabe por que a vida é um sacrifício? Porque você acredita que tem que ser assim. Sabe por que você acredita que tem que ser assim? Desde que a gente nasceu. Quem não chora não mama. A mãe já falava, não é? A mãe, o avô. Quem não chora não mama. Tem que trabalhar muito para ser feliz, para se dar bem na vida. E aquele tanto de coisa. A gente não quer dizer que você vai acordar, ficar deitada na sua cama, olhando pro teto, as coisas vão acontecer, não é óbvio. O bom senso precisa reinar. O bom senso é o caminho do meio. Pondera as coisas no meio do caminho. Ou seja, eu não preciso de não fazer nada, mas eu também não preciso de me matar. Tem um equilíbrio,
Tem um caminho do meio, porque se eu desfrutar, me divertir, se eu aprender, experimentar, e se eu dividir e servir, as coisas vão começar a acontecer e elas vão se adequando na minha vida e eu vou saber gastar meu dinheiro, gastar não, investir meu dinheiro, o meu tempo e a minha energia com o amor, que é a minha fonte inesgotável, que é a minha conexão com o Criador. Eu sou divina, a gente fala isso, eu sou divina, eu sou uma rainha. Sabe? Eu sou uma deusa, eu sou. Fala aí, acredita, eu sou maravilhosa. Vocês vão ver que vai nascer um negócio dentro do peito. Chega a sentir físico. Você vai ver como é que você vai andar na rua diferente. É incrível. Eu falo porque muitas pessoas que já me conheciam falam assim comigo, dizem, mas você tem um brilho no olhar que você não tinha, não. Tem gente que fica incomodado. Aí também vem a inveja, né? Você tá muito estranha, tá muito diferente. Porque brilha. Quando você acredita que você tem a divindade, a luz do Criador em você. Então fala. Deise, eu não acredito nisso. Tudo bem. Seu cérebro é ensinável. Fala, fala, repete, 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 repete. Que vai começar a entrar. Você vai começar a acreditar e a sentir. Porque o que você acredita hoje, você ouviu 1 milhão de vezes seu filho falar com você. Minha filha, tal, tal, tal coisa. Sabe aquelas crenças de família? Minha filha, todo rico é desonesto. Ele falou tanto na sua cabeça que você acredita que se você ficar rico, você vai virar desonesta. Minha mãe falava isso. Eu não conheço um rico que é honesto. Aí eu pensava, se eu ficar rica, eu vou ser desonesta? Eu sou honesta, eu não posso ficar rica. Eu não fico rica nunca. Entendeu? Aí eu falo, eu sou rica e honesta. Vai chegar uma hora que meu cérebro vai entender isso e eu vou manifestar riqueza. Tô falando de dinheiro financeiro, porque é o que eu quero também. E vou ser honesta e vou ajudar as pessoas, porque é isso que eu acredito sobre mim. Então muda suas crenças, vai falando até entrar por osmose no seu cérebro, que uma hora vai entrar. Não acredito, repete a si mesmo. É o que você quer? Então repete. Eu sou aqui agora. O que é isso? É para você aterrar a sua mente para o momento presente. Então eu tô falando isso no espelho, tô eu e o espelho. Não tô eu que vivi uma coisa ruim ou boa lá atrás, não tô eu vivendo uma coisa lá na frente, não, agora. Tá? Momento presente. Repita, eu sou aqui e agora. Você é, porque quando a gente fala de momento presente, isso aqui é uma chave, gente. Poucas pessoas ensinam. O momento presente, ele não é um momento no espaço. Ele não é um lugar. O aqui e agora, em essência, é a sua consciência iluminada, ciente de que só o momento presente existe. Você consciente disso, com essa iluminação, isso é o aqui e agora. Sabe por quê? Sem você não existe aqui e agora. Se não tem você, o que é aqui e agora que tem? Não tem. O seu aqui e agora só existe no seu universo. Então ele só existe por causa de você. Então aqui e agora é a tua consciência. Eu sou consciência observadora. Fala isso 1 milhão de vezes e você vai ver como mágica. Só não é rápido como mágica, mas é mágica a transformação. Que você vai ver a sua mente começando a se observar. Quando você vai falar assim, uai, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô falando assim? Por quê? Não é que as coisas não vão acontecer. Você vai começar a identificar e observar elas. Quando nós começamos a nossa reunião aqui, no início da meditação, eu observei o meu corpo tenso. Eu vi os meus músculos travando. Travando. Se eu não tivesse consciência antes, ia passar despercebido. Eu ia sentir aquele desconforto e não ia entender. Eu falei, opa, tá travado. Por quê? Eu senti que tinha energia condensada, porque tá fazendo isso aqui com vocês agora é uma alegria muito grande para mim. E aí eu condensei a energia dessa alegria nos meus músculos. Então eu relaxei, eu falei, então flui no meu corpo, para que o meu serviço seja verdadeiro. Então quando você tem consciência, você consegue comandar o seu corpo, para que ele trabalhe as energias de forma positiva. E aí, por fim, pra gente finalizar o nosso encontrinho de hoje, depois pra quem quiser ficar, nós vamos aqui trocar ideias até 9 horas, é o checklist da transformação. Por que checklist? Porque eu sei que nós estamos acostumadas a ouvir, 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 ouvir e não fazer. Por favor, mulheres, se comprometam com vocês. Se comprometam com vocês.
Ninguém vai fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Se amem, em primeiro lugar, mulheres, sobretudo. Eu me emociono porque a minha vida só mudou quando eu me amei de verdade. Quando eu entendi que não tem ninguém que é prioridade na minha vida do que eu. E isso não é egoísmo, sabe por quê? Para eu cuidar bem das minhas filhas, eu tenho que estar bem. Para eu poder servir os meus pais e honrá-los, eu tenho que estar bem. Para eu cuidar da minha família, para eu executar o meu trabalho, eu preciso estar bem. Então despertem o amor dentro de vocês. E vocês vão ver como é que vocês vão olhar para as outras pessoas com muito mais amor. Vocês não têm noção. Eu tô olhando pro rostinho de vocês aqui e sentindo um amor imenso no meu coração, sabe? Porque eu olho para vocês e eu me vejo. Vocês também são aquilo que eu sou. Então eu só consigo olhar com esse amor para vocês porque eu dei conta de me amar primeiro. E eu não tô brincando, eu não tô falando da boca para fora. Eu estou fazendo isso aqui com amor, por amor, e eu estou olhando para vocês sentindo um amor gigantesco, porque eu me amei primeiro. Então, assumam esse compromisso com vocês, aqui e agora. Não é amanhã, não é depois, não é mês que vem, é agora. Vocês já começaram. Para quem já fez, como a Ellen, né, às vezes isso aqui está sendo um reforço. Mas um gás para continuar. E eu quero muito, mulheres, e eu me comprometo com vocês que estão aqui agora, Patrícia, Mônica, Kelly e Ellen, que ficaram aqui até o fim. Até como uma gratidão por vocês se dedicarem esse tempo e estarem se comprometendo. Se vocês quiserem, porque vocês precisam querer, e não tem problema se não quiserem também. Eu quero ajudar vocês a acompanhar vocês nessas tarefas que vocês fizeram. A gente fazer um encontro no meio do ano e a gente fazer um encontro no final do ano de novo. E aí vocês vão ver, tendo se comprometido, olhando, vocês vão falar, poxa, olha isso aqui, melhorou, isso aqui tem que ajustar. Como que é real isso? E eu também quero me disponibilizar no WhatsApp para vocês, tá? Com relação a essas tarefas, tá? Porque assim, eu não consigo fazer tudo. Então, como eu falei, eu tenho que aprender a falar não. Mas dessas tarefas, aquilo que vocês tiverem dificuldade ou quiserem um auxílio, podem me chamar no WhatsApp, tá? Que eu vou dedicar esse tempo gratuito, com todo o amor. Porque eu sei que isso me ajudou a transformar a minha vida assim, efetiva, ver as coisas acontecendo. Eu desejo que isso aconteça na vida de vocês também, tá? Então, checklist para vocês não deixarem de fazer. Quem puder, imprime isso aqui, prega uma folha na parede, sabe? Escreve num quadro e marca o seu checklist. O primeiro checklist é o checklist dessa tarefa específica, tá? O que é? Escrever tudo. Então, todas as áreas da vida, as 7 vidas, as 7 áreas. Se vocês pensarem em outras áreas, podem colocar, tá? Podem especificar, se vocês quiserem que seja mais destrinchado. Escreve tudo, coloca tudo naquele quadro, cada uma das áreas. Depois vai lá e escreve as frases, que são as frases de compromisso. Façam isso. Vocês vão, por favor, ler isso toda semana. Não custa, gente. É sério, 5 minutos vocês conseguem ler. Por que é importante ler? Para a mente de vocês lembrar daquilo que vocês se comprometeram, né? Das tarefas. Então, ler é rapidinho. Né? Ler, precisa de ler, aprofundar. Não, eu tô aqui de noite, eu encerrei meu trabalho, eu abro meu, passo o olho, leio tudo. Ah, acabou. É 5 minutinhos para você se relembrar, se recordar. E é toda semana, gente. Não é nem todo dia, é toda semana. Escolhe, sei lá, sexta-feira, fim do dia. Passa para ler, pega para ler. Ajustar todo mês. Isso aqui, gente, é fundamental. Ou não vai ter mudança. Pelo menos todo mês. Eu coloquei coisas aqui, gente, que dá para fazer. Eu não coloquei coisa absurda. Porque o certo, isso aqui tem gente que lê todo dia e revê toda semana. Eu reduzi para ler toda semana e ajustar e rever todo mês. Dá uma lida. Aí você vê assim, por exemplo, teve uma meta que já chegou perto, eu já alcancei? Ok, checklist que eu alcancei, deu certo. Tô muito aquém, o que eu posso melhorar e ajustar? Sabe? Olha, já passou o tempo, eu não quitei todas as minhas dívidas. Quanto mais tempo eu posso dar? Que mais eu posso fazer? Quanto mais eu posso tirar por mês para isso? Reavaliar, reajustar, recalibrar para aquilo que você já concluiu e para aquilo que você não deu conta de concluir, tá? Não se julga. Não adianta ficar reclamando, não dei conta. O que eu posso fazer para dar conta?
O que eu posso melhorar? O que eu posso ajustar aqui? Escreve. Escreve. Por favor, celebrar cada avanço. Se dê esse presente. Gente, que seja botar uma música e dançar, que seja sorrir, sei lá, celebra. Uhul, dei conta. Uhul, eu emagreci. Uhul, eu paguei aquela dívida. Gente, eu fiz isso com as minhas dívidas e eu tinha um bocado, viu? Um bocado. Gente, que alegria. Cada dívida que eu pagava, eu falava, ai, eu não tenho mais essa dívida. Ai, assim, alegria. E quanto mais alegria você tem, mais você dá conta de pagar as outras que estão vindo, entendeu? Porque o universo, ela ficou feliz? Então vamos mandar dinheiro pra pagar as outras pra ela ficar mais feliz ainda. O universo, gente, o combustível dele não é sua tristeza, não, boba. É sua alegria. Essa celebração. Então, fica feliz, comemora. Você vai ver como é que isso começa a vir. Por fim, reestruturar cada dificuldade. Tô tendo dificuldade, eu não tô dando conta de fazer isso de jeito nenhum. Então, vão reduzir pela metade? Tem que emagrecer 5 quilos e não emagrece nada. Vamos colocar 2,5, então? Mas vamos fazer? Olha, eu tinha 20 dívidas, eu paguei meia. Não dá pra pagar tudo. Ah, vamos colocar pagar 10? Vamos colocar pagar 5? Né? Vai ajustando, mas não deixe de fazer, não deixe de reestruturar. Agora, esse outro checklist aqui é conselho pra vida. Eu acho que eu já coloquei lá no grupo. Algumas chegaram novas no grupo, como a Patrícia e a Kelly, que estão aqui. E vou falar pra vocês, não ignorem isso daqui. Eu coloquei coisas mínimas. Se você não der conta de se comprometer o mínimo com você, não espere o máximo do Criador nem do universo, não, tá? Não espere. Pode ficar aí sentada, que não vai vir. E não vai reclamar também com o Criador, com o universo, com o anjo, com o santo, com ninguém. A vida é sua, tá? É você que tem que fazer, que você dá conta. Agora, o que você não der, tudo bem. Você deixar pra espiritualidade. Agora, o que você dá, minha filha, bora começar. O que você dá é agora. Meditação de 5 minutos matinais, diários. O que é 5 minutos? 5, dou uma dica. Acordou, permanece na cama. Não é pra você fechar o olho e dormir, não, pelo amor de Deus. Senta. Se você for dormir, senta. Desde eu trabalho 5 horas da manhã, custa você acordar 5 para 5? 5 minutinhos. Respira fundo 3 vezes, começa assim, relaxa. Sente seu corpo, agradece pela vida, pela noite, pelo dia. E pensa 3 coisas positivas para o seu dia. Meu dia vai ser iluminado, meu dia vai ser abençoado, meu dia vai ser produtivo. Tá bom. Começa assim. Ah, eu vou ajudar alguém, eu vou ser ajudado. Começa assim. 5 minutinhos não é nada. 3 afirmações positivas não é nada. 3 respirações. Claro que quem tá avançado aí pode meditar 50 minutos, 1 hora. Tô falando pra gente começar, pra ser real. Autoobservação noturna. O que é autoobservação noturna? Eu vou dormir. Pensa sobre o seu dia, mas não é pensar de ficar se remoendo, não. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Não, não é isso não. Aí vai virar um mar que você vai dormir mal e vai ter pesadelo. Não. Meu dia foi assim. O que eu senti naquela atividade? O que eu senti naquela discussão, naquele abraço? Pensa, faz uma balança. Meu dia foi mais positivo, mais negativo. Tá? Amanhã ele vai ser melhor. Sabe, observa, amanhã eu vou fazer isso aqui melhor, eu vou fazer aquilo outro melhor. E ok. Ritual de autocuidado no banho. Todo mundo que toma banho, toma? Sim. Então não tem desculpa para não fazer. Todo mundo que toma banho. Quando você for tomar banho, sente a água cair no seu corpo. Toca seu corpo. Se abraça. Eu tô falando tocado sexualmente, não. Se você quiser também, você é livre para isso. E não tem pudor nenhum, é seu corpo, o corpo é seu. Mas se toca com carinho. Sente você, sabe? Sinta-se amada. Se você tiver um óleo corporal, melhor ainda. Um óleo mas cheiroso. Não pega óleo ruim, não. Não tem cheiroso. Ai, passa, sente o cheiro daquilo, do aroma, sabe? Se massageie, agradeça o seu corpo porque ele te sustentou o dia todo. Ele é o seu veículo, o seu corpo é o seu aparelho para você estar aqui nessa existência. Então, seja grato por ele. Isso é simples, não é? Ô, Deise, olha, eu quero fazer mais. Eu vou acabar o banho, vou fazer uma massagem em mim com creme. Melhorou. Deise, depois disso vou fazer. Ah, isso aí é com você. Mas o mínimo, o banho todo mundo toma. Então, eu tô pedindo o mínimo pra vocês. O mínimo.
Caderno de gratidão, momento de apreciação. Também já colocamos lá no grupo. Faça um caderninho que pode ser esse mesmo aí que você fez de tarefa. Pode ser a cada dia, a cada 2 dias. Escreva por aquilo que você é grato. Não pense nas coisas ruins, não. Deise, minha vida tá um horror. Ok. Obrigada porque eu tenho vida. Você dá conta de agradecer porque você tem vida? Pode falar, Mônica. Tem uma dica que eu gosto bastante, que eu fiz o ano passado, o ano retrasado, esse ano, que é a caixinha da gratidão. Eu acho incrível, porque o ano passado Olha lá da Ellen. tava todo mundo, né? Todo mundo nas festas de ano novo, e eu comecei a abrir, deu meia-noite, eu comecei a abrir. Que Mas eu comecei a massa. chorar de tanta coisa que eu comecei a ler. Aquilo para mim foi a minha festa, foi muito lindo. Que Aí depois eu delícia. peguei, chamei meu filho, a gente foi num lugar onde tinha uma matinha, né? E aí eu coloquei fogo, assim, eu coloquei fogo, e aí eu falei, ai, filha, tá subindo a fumacinha lá pro Criador. E foi tão incrível que logo em seguida apareceu um arco-íris. Foi Olha! maravilhoso. Uma Presente dica bem mesmo. legal. A caixinha, eu vou colocando, não sei o que que. Chegou no final do ano, eu vejo coisas do mês 3, do mês um. Caramba, como que eu Loucuragem. mudei? Olha só. Eu tava com medo disso. Eu lembro que eu tava com muito medo da Covid, né? Foi ano da Covid, e eu escrevi várias vezes, né? O senhor proteger minha casa e tal. E aí eu ler aquilo e ver que todo mundo tinha passado forte com saúde, eu não tinha perdido ninguém da minha família, nem de quem eu amo. Foi muito bom, é maravilhoso. Exatamente. Então não é pra você pensar pelo que você não é grato, é o que você é. Então aprecia, eu tenho vida. Ok, eu tomei um banho quente hoje. Eu comi uma coisa que eu gostei hoje. Comece pelas coisas pequenas, se tá difícil de pensar. E aí você vai ver, isso vai dando ó. E aí você começa a apreciar mais coisas. E o segredo da vida é a apreciação. E por fim, momento de alegria semanal. Por favor, mulheres, separem pra vocês um momento pra vocês rirem, tá? Pra vocês se curtirem. Ah, Deise, eu gosto de tomar um, vai tomar. Ah, Deise, eu gosto de ficar 2 horas no banho, fica. Deise, eu vou fazer uma massagem, faz. Deise, eu vou sair com as minhas amigas, saia. Deise, eu vou ver uma peça de teatro, de comédia que eu adoro pra morrer de rir. Vá. Exercite o seu bom humor. Tenha um momentinho pra você comer uma coisa gostosa, ver um programa que você gosta, sair, ir no mato, meditar, acender um incenso, orar pra alguém, ir numa creche, abraçar uma criança. Eu não sei o que é pra você. Escolha pra você, não é com base nos outros, não. Pra você. Escolha pra você e dê a você esse cuidado. E eu quero agradecer vocês pelo tempo, pela paciência, pelo carinho, pela escuta, pela participação, de verdade. Vocês não sabem como que vocês fizeram do meu dia, da minha experiência aqui nessa terra mais especial por causa de hoje. E eu vou deixar uma frase que eu recebi essa frase, que eu adoro dizê-la, porque ela mudou muito os meus caminhos, que diz assim: você é amado apenas por existir. E saber disso pode mudar toda a sua existência. Sabendo disso, você pode escolher ter uma existência diferente, porque você é amado só porque você existe, não é porque você é assim, é porque você é assado, não, porque você existe. É tão simples, libertador. Aceita isso e vocês vão ver como que a vida vai ser muito mais gostosa. E o segredo final para a gente fechar com chavinha de ouro, que o tempo está acabando, é: o segredo é a vibração, o estado de apreciação. Gente, isso aqui é física quântica, tá? Não é historinha. Deixa eu falar pra vocês. Quanto mais vocês elevam o estado de vibração de vocês, e aquilo que mais eleva é amor e alegria, é satisfação, é bom humor, é apreciação, é gratidão, essa coisa gostosa, mais disso o universo começa a produzir, o Criador derrama sobre a sua vida. Então, esse é o segredo. Desde tô triste, tô cansada, tô com raiva, tô. Para agora e começa a trazer para sua mente o que te traz apreciação. Se tá tão difícil, se você precisa de lembrar de alguma coisa do passado, ok, comece assim. Se precisar imaginar uma coisa para o futuro, ok, comece assim. Logo vocês vão perceber que vocês não vão precisar de lembrar de nada, nem de imaginar nada. Apenas o momento presente, aqui e agora. A sua consciência vai te dar estado de prazer absoluto, de satisfação, de iluminação. Eu não tô brincando, mas eu tô trabalhando. E eu paro e eu começo a chorar.
Porque eu estou aqui agora, porque eu entendi o que é ser antes de precisar ter qualquer coisa ou viver qualquer coisa. E, de verdade, nós estamos aqui agora. E eu prometo a vocês, do fundo do meu coração, isso aqui é resultado desse sentimento de satisfação. Na primeira vez que eu senti isso, eu falei com o Criador: Senhor, eu quero com que outras mulheres possam sentir isso. Estando no vale, estando no alto da montanha, que qualquer pessoa consiga ser satisfeito consigo mesmo, apenas por existir. Porque é um sentimento tão bom, tão maravilhoso, que a única coisa que eu desejo é que outras pessoas possam experimentar esse sentimento também. E eu agradeço a vocês de verdade o espaço. Eu falei que ia dar um tempinho pra gente trocar, mas já vai dar 9 horas. Vocês desculpem que eu passei o dobro do tempo. Eu falei 1h30, né? Que eu falei que era 1h30 pra gente debater. Mas quem quiser e tiver animada, a gente pode continuar a conversa lá no grupo. Né? O grupo tá aberto. Então a gente pode escrever, pode mandar áudio, vocês podem falar o que acharam, tá? E como eu falei, eu espero ter conseguido gravar. E tendo conseguido gravar, eu vou compartilhar lá no grupo, além da apresentação, né? Para outras pessoas que não tiveram terem a oportunidade também de ter esse momento. Gratidão. Vamos tirar foto. Gratidão, Vamos, viu? Mônica. A Mônica é a guardiã mesmo da foto aí, Mônica. Vamos lá. Deixa eu dar um print Gratidão, aqui. Deise. Todo mundo rindo. Cadê o sorriso, Pati? Isso! Muito bom. Beijo. Então vejo vocês lá no grupo, tá? Pode Gratidão mais postar uma lá no vez. Insta, Deise, marcar você. Por favor, claro. Quem tiver meu Insta ou quem não tiver, deiserodrigues.mulher divina. Tá? Gratidão, viu, Deise? Foi Gratidão, ótimo, muito Ellen. boa, viu? Muito bom. Tchau, gente. Gratidão por Gratidão, tudo. Tati. Gratidão, Kelly. Tchau.